Glória a Deus. Quem não abraçou, abraçaremos ao final dessa nossa reunião. Deus é fiel, crê nisso? Deus é bom, crê nisso? Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro 2 escreveu João, capítulo 20. João, capítulo 20. John 50. João 20, todos encontraram? 50? 50 é 50, 20. Glória a Deus. João 20, irmãos. Olha para o seu irmão, antes de nós lermos a Bíblia, diz assim para ele: não sejas um incrédulo, mas crente. Amém? Se tivesse que intitular essa mensagem, seria essa. E de fato eu fiz. Não seja um incrédulo, mas crente. Amém? João 20, o capítulo e o verso é 19. Está escrito: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas ou cerradas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lá para o verso 26 agora. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Eu disse reunidos, os seus discípulos. E Tomé com eles, estando as portas cerradas, veio Jesus novamente, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Feche seus olhos, não olhe para mim, olhe para o seu coração agora, olhe para Jesus. Imagine Jesus dando um sorrisão para você agora. Ah, como deve ser maravilhoso o nosso Jesus. Eu creio, Senhor, que eu vou te abraçar, eu tenho certeza disso. Senhor, obrigado por essa palavra. Que a sua paz de fato esteja conosco. Está lançada a sua palavra, Senhor. Que os nossos corações nessa noite sejam terra fértil para receber o ensino que o Senhor tem para nós. Que caia por terra agora todo o Rafael, mas cresça o Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida, que eu seja instrumento do Senhor para ministrar a sua boa palavra, a sua agradável palavra e a sua perfeita palavra. Eu rejeito e repreendo tudo que é contrário à palavra do Senhor em nome de Jesus, mas que esta casa, que este povo, que esta igreja reunida seja abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos diante de um texto que ele ocorreu quando Jesus, já ressuscitado, fez algumas aparições para algumas pessoas. Jesus apareceu, inicialmente para Maria Madalena, certamente para consolá-la. Maria foi uma mulher que acompanhou praticamente o ministério inteiro de Jesus, então ela amava Jesus com todas as suas forças. Foi a primeira a ir no túmulo, encontrar ele lá já vazio. Os discípulos correram para casa, lá ela ficou. Então Jesus aparece para ela para consolá-la. Não somente para ela, Jesus também aparece para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, discípulos que estavam com dúvida acerca das coisas do Senhor. Jesus então usa a palavra de Deus, os ensina, tira suas dúvidas, os discipula, e os discípulos o reconhecem ali no partir do pão. Jesus também apareceu para Pedro, arrependido, Pedro que o negou antes que o galo cantasse. Então Jesus confortou também o coração de Pedro e ainda mais colocou ele como pastor da sua igreja, como primeiro líder. Então assim, Jesus fez várias aparições, apareceu para uma multidão de quase 500 pessoas. Então Jesus fez várias aparições após a sua ressurreição. E aqui, onde nós lemos, no capítulo 20 de João, ele aparece para 10 discípulos. Quantos discípulos eu disse?
10 discípulos. Um a gente sabia o destino dele, foi Judas Iscariotes, havia tirado a sua própria vida. Outro não estava lá, a gente vai aprender. Então Jesus aparece a esses 10, no versículo 19. Irmãos, e Jesus, ele aparece a esses discípulos por 2 vezes, e declara sobre eles, a paz seja convosco, 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. E eu consegui aprender que esses paz seja convosco, esses 3, elas têm um significado. O primeiro deles que nós vamos aprender, eu vou dizer os 3, nós vamos um por um. O primeiro vai ser o paz seja convosco de inspiração. O segundo, paz seja convosco, é de autorização. E o terceiro, paz seja convosco, é de correção. Guarde isso. Então Jesus fez quanto? Paz seja convosco? 3. Ele apareceu a esse grupo de discípulos quantas vezes? 2. 2 vezes. Amém? Na primeira ele faz paz convosco 2 vezes, e na terceira ele fala uma última. Então, irmãos, o que acontece? Versículo 19, a primeira, vamos lá. Paz seja convosco. Inspiração. Olha a situação desses discípulos. Versículo 19, que eu caí à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, trancadas as 7 chaves, provavelmente aquilo que era antigamente nas casas, eu lembro bem, as tramelas, as portas trameladas, talvez até um pedaço de trava ali, travadas, porque os discípulos estavam com medo. De quem? Dos romanos? De quem? Dos judeus. Mas cadê os romanos? Não era Roma que subjugava o povo judeu? Eles estavam com medo do seu próprio povo. Mas com medo por quê? Por causa do que fizeram com Jesus. Então eles estavam com medo de fazer com eles também a mesma coisa. Imagine nós, irmãos, 10 aqui agora, sentados ali. Gente, nosso mestre foi. Mas não era Pedro angustiado com aquela situação? João, esse discípulo, qual lemos as suas palavras, o discípulo que Jesus amava, inconformado com aquela situação, de repente, puf, Jesus se põe em pé no meio deles. Eu disse, no meio. É possível alguém ficar em pé no meu meio aqui, irmãos? Sim ou não? Não, eu sou só um. Não tem como ter alguém aqui no meu meio. Ele está na minha frente, me atrás, do meu lado. Para estar no meio tem que haver 2. Vai pegando a mensagem. Então Jesus se pôs no meio deles. Que maravilha, hein? E eles com medo, e de repente, lembra daquela situação? Que Jesus estava lá na tempestade, no barco, né? E tudo começou a fazer uma confusão danada, e o barco enchendo d'água. Eu imagino Tomé ali com o baldinho, tirando água, André querendo também, tirando água com as mãos. Aquela situação toda, eles olham, é um fantasma. Era Jesus andando por sobre as águas. Talvez eles se assustaram, irmãos, da mesma maneira, a hora que Jesus se pôs no meio ali. De repente, as portas estavam cerradas, irmã. Mas Jesus se pôs no meio deles. E olha o que Jesus diz para eles: paz seja convosco. Só vai haver o paz seja convosco na nossa vida quando você estiver com mais alguém. Amém? É para isso que funciona esse lugar, irmãos. É para nos reunir, igreja é isso. Jesus vai se pôr em nosso meio. Mas se eu estiver sozinho lá em casa, como tem muitos desigrejados acreditando nisso, não tem como Jesus se pôr no meio somente de mim. É por isso que eu preciso da irmã. Por isso que eu preciso da irmã, do irmão, para que Jesus se ponha em nosso meio. E diga para nós, paz seja convosco. Então os discípulos estavam atemorizados, com medo. Viram o que fizeram com o seu mestre, com o nosso mestre. Alguns irmãos aqui se lembram de uma penúltima ministração que eu trouxe. Eu trouxe a descrição de um médico, tudo que Jesus viveu. Vocês lembram disso? Irmãos, imaginem o que nosso Jesus passou. Então os discípulos tinham também razão de estar com medo. Eles seriam próximos.
Em Lucas 13, se eu não estiver errado, Jesus disse para os discípulos, falou, vocês vão passar em coisas semelhantes a mim. E de fato passaram. Olha como os discípulos foram martirizados. Só João, esse o qual nós lemos no seu evangelho, é que morreu de velho. Os outros todos padeceram semelhante a Jesus. Então eles estavam com medo. Mas Jesus então trouxe inspiração para aqueles discípulos. Talvez falta na sua vida inspiração. Você está desanimado com a igreja. Você está desanimado com Jesus. Você está desanimado com as coisas de Deus. Portanto, Jesus está dizendo para você no seu coração, paz seja convosco. Eu estou pondo-me diante de você para te inspirar. E olha o que o versículo continua dizendo. Versículo 20. E dizendo-lhe isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Irmãos, na maioria das vezes que Jesus fala alguma coisa, ele faz também. Jesus foi mestre nos seus ensinamentos, nos seus argumentos, naquilo que ele falava, pregava, mas ele também fazia algo. Ele não só falava, ele fazia. Hoje você vai aprender algo. O evangelho do Senhor, ele não é somente apenas pregar o evangelho do Senhor, não é somente apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. É por isso que é tão importante, nós que somos crentes, não somos incrédulos, fazemos as obras. Entendemos que obras não nos salvam, mas elas dão indícios da vida de um salvo. Amém? Entenderam? A obra não salva, mas ela faz parte da vida de um salvo. Então pregar o evangelho nem sempre é somente falar aos ouvidos, mas é também fazer aos olhos. Amém? É por isso que é importante nós ajudar pessoas, quando você puder, ajude. A verdadeira religião é essa, que nós cuidemos do nosso próximo, das viúvas, das crianças, amar o próximo. É isso, não é somente falar, mas também fazer aos olhos. E Jesus, sendo mestre nisso, ele falou, e eu li que ele deu a paz àqueles discípulos que estavam atemorizados, fez o seguinte, eu falei, mas eu vou mostrar. Olhem para minhas mãos. Olhem para o meu lado. Sabe o que é o lado, irmãos? Essa região aqui, ó. Sabe o que aconteceu nessa região? Todos se lembram? Um soldado romano furou o nosso Jesus. De baixo para cima, irmãos. Imagine essa cena. Mas Jesus falou, a paz seja convosco. Mas eu vou fazer vocês também verem. Mostrou as mãos furadas. Sabe, irmão Luciano? O lado furado dos seus discípulos. Eles estavam temorizados. E o que aconteceu com eles? No versículo 20 ainda, mostrou-lhes as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mas não estavam com medo agora há pouco? Aqui já estão alegres. Então Jesus acabou de inspirar aqueles 10 discípulos. Estavam atemorizados, estavam com medo, fechados, com portas cerradas, com medo de acontecer as mesmas coisas que aconteceu com o mestre dele. Jesus pôs-se no meio e falou, ei, meus discípulos, paz seja convosco, eu ressuscitei. O que os discípulos fizeram? Se alegraram ao verem o Senhor. Aí eu imagino, né? Eu andei com Jesus 3 anos, ele dizendo que era necessário ele morrer, passar por certas situações, e eu sem compreender aquilo, e de repente acontece, os judeus crucificam o meu Jesus, né? Através de Roma ali, meu Jesus morre, e aí? E eu estou com medo. Mas até que esse mesmo Jesus, que estava prometendo nos mesmos 3 anos, que ressuscitaria, se pôs diante de mim ressuscitado. Amém? Como que não se alegra com uma coisa dessa? Ei, irmão, olhe para mim.
A sua vitória está nas suas mãos. Jesus ressuscitou. Ele venceu por você e por mim. Não tem situação que Ele não possa resolver. Não tem nada neste mundo, porque está escrito que operando Ele, quem o impedirá? E nós ainda temos uma sombra de dúvida. Igual Tomé. Daqui a pouco nós chegamos no Tomézinho. Homem abençoado, viu? Amém? Então, essa foi o primeiro passo, seja convosco, a inspiração que Jesus deu para aqueles discípulos. E olha o que está escrito em Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, o melhor lugar para estarmos é reunidos. Fala para o seu irmão, devemos nos reunir mais. Se não reunir, Jesus não vai se pôr ao meio. É para isso que serve a igreja. Aí, irmãos, nós queremos servir Jesus isolados. Amém? Quem já viu alguns pregadores, fala isso com amor no coração, viu, irmãos? Que faz agenda por mês inteiro. 30 dias o homem está viajando, pregando o evangelho para todo lado. E cadê a sua reunião com a sua igreja local, com sua casa? Não me adianta nada eu deixar Simone, o Lucas e a Lavínia aqui, cortar esse Brasil 30 dias seguidos anunciando o evangelho. Minha primeira igreja é lá em casa. Eu tenho que estar reunido com eles para que Jesus se coloque no meio e declare a paz dele. E se há medo em nós, se há dificuldade, se há luta, Ele vai nos alegrar. Eu venci, vocês também vão vencer. Todos estão entendendo? Então, paz seja convosco. Isso é inspiração. Porque uma igreja, irmão, salva em Cristo Jesus, ela só consegue compreender isso, que ela é salva em Cristo Jesus, quando ela para refletir no sacrifício de Jesus. Há um programa lá na ANEC que se chama PROA. Pare, reflita, observe e atue. Se nós colocássemos esse PROA em prática a respeito do reino de Deus, melhoraria muita coisa na nossa vida espiritual. Fazemos tudo no turbilhão, fazemos tudo, cerramos as portas, sendo que era necessário apenas eles refletirem, olharem e atuar. Sabe por que atuar? Segundo, seja convosco. Agora no verso 21, paz seja convosco. Agora nós vamos entrar para o item 2, autorização. Vemos que Jesus inspirou aqueles 10 discípulos, agora ele vai autorizar eles. Verso 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, na mesma vinda, na mesma visitação, digamos assim, a segunda paz seja convosco. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também o vos envio. Vou ler de novo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus não está te perguntando se você quer ser enviado. Jesus não está perguntando para o Rafael se eu quero ser enviado. Eu não tenho essa opção. Você pode até não querer, mas também não recebe a paz. Não participa, não recebe a visitação dele. Não recebe a presença dele. Mas ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmão, Jesus, quando Deus falou assim, é necessário eu enviar o meu filho, Jesus não ficou trancado no céu. Filipenses 2, a partir do 5, olha o que está escrito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual ao Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está sobre
todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, os anjos, na terra, os homens, debaixo da terra, os que hão de ressuscitar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então Jesus não ficou trancado no céu. O Pai enviou e Ele veio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ele veio e cumpriu o que lhe foi ordenado. O tempo todo, vocês lêem os evangelhos, você vê, ó, assim como o Pai testifica de mim, eu faço isso em nome do Pai, eu faço isso porque o Pai mandou, eu faço aquilo porque o Pai me orientou assim. Então Jesus foi enviado com a missão e Ele cumpriu aquela missão, graças a Ele e por você e por mim. Já pensou então, se Deus propõe e Jesus fica trancado no céu? Trancado. Vocês estão entendendo a expressão? Se Ele não desce, se Ele não vem, mas Ele veio. Ele veio porque Ele precisava encorajar outros para ser enviado. E sabe quem é esses outros? Levante sua mão. É você. É eu. Nós somos os enviados de Jesus. E Ele olhou para os discípulos agora, para dar autorização para eles. Falou: eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. E o que nós estamos esperando? O que você está esperando? Olha o campo que nós temos. Vazante precisa ser ganhado para Jesus. Nós declaramos que só aqui, neste lugar que nós reunimos, nós queremos 10%, amém? Para a glória de Deus, não é para a nossa. Para a glória de Deus. Se aqui nós tivermos 10 para a glória de Deus, a igreja C tiver 10, a Y tiver 10, a J, a Alfa e a Beta mais 10, ganhamos vazante para Jesus. Amém? Mas é necessário ir. Igreja, irmãos, precisa incomodar. Eu lembro que, antes de eu me converter, eu falava: gente, tanto que crente é chato. Mas eles eram mais chatos. Nós estamos deixando de ser chato. Estamos incomodando menos. Nós devemos incomodar mais. Sabe que se você for evangelizar alguém, o irmão falar assim para você: toma conta de sua vida. Você fala assim: eu te abençoo, mas o meu ministério é tomar conta da minha vida e da sua. Porque eu preciso te evangelizar. Preciso dizer que Jesus morreu por você. Amém? Nós temos que ter coragem, irmãos. Estramelar a porta e ir. Você vai ver. Aqui, ó. Jesus vai te dar autorização para isso. Irmãos, Jesus, com 12 anos, ele já pregava no templo. Estava lá aqueles caras cheios da lei lá, cheios do conhecimento da Torá ali. E Jesus se punha lá no meio deles e pregava. Aí eles corriam com ele de lá, não tem problema não. Com 30 anos ele começou a pregar lá no deserto. Encarou Satanás, pôs ele para correr. Aí Jesus começou a pregar nas sinagogas. Eles não aceitavam ele, pegavam em pedras para apredejá-lo. Não tem problema, eu vou para a praia. Jesus ia para as praias. Nas praias eles empurravam ele a ponto de ter que entrar no barco e sair para o mar. Não tem problema, eu vou para os montes. Mas Jesus ia e pregava. O que é isso, irmãos? É exemplo para nós. Eu tenho certeza, está no coração do pastor Júlio, e antes de estar no coração dele, está no coração de Deus. Nós vamos fazer um evangelismo em massa nessa cidade. No momento certo, é porque Deus está nos capacitando, crê nisso? Não tem como Deus enviar se não estiver preparado. Ele quer te preparar. E Ele tem dado coisas, Ele tem dado alimento, Ele tem dado palavra, Ele tem dado ensino. Tem culto na quinta, culto no domingo, tem GC na terça, vai ter mais agora em nome de Jesus. Tem estudos de batismo, cheio de coisas para você se alimentar e estar preparado para ser enviado. Muito embora, você já pode ir, por onde quer que passe. Crê nisso? Jesus incomodou tanto, e a igreja deve incomodar tanto, que vocês sabiam que o túmulo de Jesus prega até hoje? Sabe o que está escrito no túmulo de Jesus?
Olha o que está escrito. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Amém? Então, se você agora aqui pegar um ônibus, for para Brasília um avião, e fazer as escalas que necessárias, e descer lá em Israel e visitar o túmulo de Jesus, está escrito lá, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Amém? Então, o túmulo vazio prega. Mas a cruz do Senhor pregou. Te conto. Crucificaram o nosso mestre, colocaram uma placa lá em cima, escrito assim: esse é Jesus Nazareno, rei dos judeus. 2 ladrões do seu lado, um olhou, é rei? Então tem reino. Senhor, rei, lembra de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Até a cruz de Jesus pregou. E nós sentados. Vocês estão sentados agora porque estão participando, amém? Nós sentados, irmãos, olhando para onde? Esperando. Esperando o quê? Vamos evangelizar bastante juntos, reunidos. Jesus está nos dando autorização. Ele disse aqui agora com os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E para continuar, verso 22. Antes disso, talvez você tenha uma questão se perguntando, mas eu não sei conversar direito, eu não tenho dom. Você não precisa, você já tem o ID. Amém? Eu não sei falar direito, não precisa, você tem o ID, apenas vá. Sabe por quê? Está no verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Jesus te envia. Ele não te envia sozinho. Por que Jesus é bom, né? Ele nos envia e não nos envia sozinho. Os 10 reunidos, apavorados, se alegraram porque Jesus manifestou na presença deles. Além de dar autorização para eles, ainda falou para eles: só que vocês vão ser agora cheios de alguém. Recebam o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e Jesus assoprou. De fato, como eu vou fazer agora? Ele assoprou. Mas quem soprou foi Jesus, viu, irmãos? Não vai soprar aí na cara dos irmãos, não. Embora eu possa até crer, viu, irmão? Mas Jesus soprou. É Jesus. Amém? E sabe que esse sopro me faz lembrar de algo? Que era para os discípulos guardarem esse som nos ouvidos. Lembra do que aconteceu em Atos capítulo 2, em Pentecostes? Diz que houve um som como de um vento impetuoso. Então Jesus falou assim, imagina, né? Soprou, grava esse barulho. Aqui o Espírito Santo é apenas para vocês irem agora. Lá vocês vão receber ele deliberadamente. Vai derramar sobre vocês o Espírito Santo. E a hora que imagino lá em Pentecoste, aqueles 10 ali reunidos, quando veio o Espírito Santo, que veio o vento impetuoso, eles lembraram, nossa, semelhante ao assopro de Jesus, quando estávamos trancados lá naquela casa. É o Espírito Santo. O mesmo sopro, o qual está em Gênesis capítulo 2, que Deus então pega o barro ali, forma o homem, ele sopra nas narinas, ele faz alma vivente. É o mesmo vento que talvez foi o que dividiu o mar vermelho, o mesmo vento que fez daquele vale de ossos secos reviver um exército, é o vento do Senhor. E hoje já está precisando de vento mesmo, né? Tem calor. Mas além desse vento, você vai receber o Espírito Santo na sua vida. Olha, irmãos, paz seja convosco. Autorização, ele te disse, eu vou enviar, mas não envio vocês sozinhos. Estamos finalizando o segundo, plano do terceiro, estamos quase. Irmãos, versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Irmãos, para compreender esse versículo 23, vamos ler Mateus 18, 15. Olha o que diz. Se teu irmão pecar contra ti, eclesiasticamente falando, amém?
Se alguém fazer algo contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, ou seja, só vocês dois. Se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Guarda isso. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligados no céu. E também em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que estás nos céus. Versículo 20. Porque aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Versículo 23, lá onde estávamos. Se alguns perdoar os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. O que Jesus estava querendo dizer para a igreja? Para a igreja, os 10 ali era a igreja inicial. Estou dando autoridade para vocês, para que desligar coisas nessa terra e também para desligar. Se vocês fizerem isso, desligo eu lá. Se vocês ligarem aqui, eu ligo lá. Amém? Pegou isso? Vamos lá. Agora nós vamos partir para a última. Paz seja convosco. Guarde isso que eu disse. Agora é correção. Versículo 24. Glória a Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Irmã Valéria, Tomé faltou o culto. Tomé não foi no GC. Como estava Tomé? Será que ele imaginou, que o povo está lá, os 10 discípulos lá, João naquela falação, Pedro naquela, não dou conta que lá não, todo mundo com medo, eu vou, saiu para alguma coisa. Só sei que na primeira visitação de Jesus, onde ele deu 2, paz seja convosco, só havia 10. Um havia tirado a própria vida, sabemos que era Judas, e onde estava o outro? Era o Tomé, havia dado um rolezinho, irmão, saiu, não estava não. Ele não veio para o culto, não estava naquela reunião, e Jesus acabou de ensinar, é necessário vocês estarem reunidos. Tomé, o que você estava fazendo sozinho? Se você estiver sozinho, não tem como eu se pôr no seu meio. Você precisa estar com a igreja. Por isso, irmãos, que tem tanta coisa na igreja, para nós nos reunir. Nós acabamos de ler lá em Mateus 18, que onde estiverem 2 ou 3, se ligardes coisas nessa terra, será ligado nos céus. Mas se nós desligar também, será desligado nos céus. Isso é o segundo passo, seja convosco, a autoridade da igreja. Tomé perdeu 5 coisas por não ter ido no culto naquele dia. Vou citar. A primeira, só achar aqui as anotações, achei, a demonstração da vida eterna. Lembra que Jesus se pôs no meio deles do nada e mostrou as suas feridas? Então Jesus deu demonstração de que nós teremos uma vida eterna. Ele ressuscitou. Viveremos eternamente ao lado de Jesus. Segunda coisa que Tomé perdeu por não vir no culto. É ruim quando não vem no culto. Eu não consigo vir em tudo, irmãos. Mas quando não vem, faz falta. E irmãos, não vem. Perdendo. Perdeu então a demonstração da vida eterna. A segunda coisa que ele perdeu, alegria espiritual. Talvez Tomé estava triste também, como os outros. Com medo. Os outros se alegraram porque ele viram o mestre. Tomé perdeu essa alegria, irmãos. Não estava no culto. Terceira coisa que ele perdeu, a mensagem da paz. Ele não ouviu os 2 primeiros, paz seja convosco. E a quarta coisa que ele perdeu, a vocação do envio. Quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, ele só falou com os 10, Tomé não estava, Tomé faltou no culto. E a última coisa, mais importante que ele perdeu, o sopro do Espírito Santo. Sabe quem está conosco hoje aqui?
Assim como pessoa física, é o Espírito Santo. Aonde está Jesus? À direita de Deus Pai. Aonde está Deus? À esquerda de Jesus. Amém? Embora sabemos que Jesus está conosco, mas quem está aqui comigo, com você hoje, é o Espírito Santo. Tomé perdeu. Tomé faltou no culto. Tomé faltou no GC. Amém, irmãos? Estou ilustrando a nossa realidade. Cada um faz a sua meditação com relação a isso. Mas ele perdeu. Mas aí o que aconteceu? Jesus deu o que para a igreja? Autorização. Amém? Inspirou eles e deu autorização. Ah não, Tomé faltou da igreja, a igreja vai até Tomé. Versículo 25. Disseram-lhe então os 10 discípulos, os outros: vimos o Senhor. Tomé, nós vimos Jesus. Olha o que Tomé disse. Ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, atravessar o dedão dele nas feridas de Jesus, e ali não puser meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum, de modo algum, acreditarei. E o texto em 24 fala assim: Tomé é um dos 12 chamado Dídimo. Alguém sabe o que é Dídimo? Gêmeo. Olhe para o lado aí, tem algum Tomé aí? Dídimo é o mesmo que gêmeo. Então Tomé, ele era gêmeo, ele era o par de alguém, ele era gêmeo. Amém? Tem alguém que é gêmeo aqui? Não, né? Aqui na igreja tem alguém que é gêmeo? Não sei, né? Acho que não. Gêmeo, mano. Gêmeo. Então Tomé era um dos gêmeos. Né? O seu outro não se sabe quem é. Alguns falam, né? Seu Mateus, mas não tem nada claro nisso na Bíblia. Então Tomé era Dídimo. O que significa, irmãos? Será que eu estou sendo gêmeo de Tomé? Não acreditando nas coisas do Senhor? Faltando aos cultos? Perdendo a vocação do envio? Perdendo o sopro do Espírito Santo? Será que eu sou gêmeo de Tomé? Amém? Cabe a nós refletirmos. E a igreja foi até Tomé. E olha o risco que Tomé correu. Como eu disse para vocês, nós lemos em Mateus 18, que se a igreja desligasse alguma coisa na terra, seria desligado no céu. Amém? E se eles ligarem também, seria ligado. Olha o risco que Tomé correu de ser desligado da igreja. Olha que eles, imagina os 10 chegando com alegria para contar para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Ele ressuscitou, Tomé. Ah, viu nada? Se eu posso até ver, mas eu tenho que passar o dedo nos buracos da mão dele, do lado, tem que tocar. Senão, não vou acreditar não. Olha o risco que Tomé correu. Sabe, irmãos, não impeça ninguém de servir a Jesus. A gente vê isso acontecendo em muitas casas. Maridos que impedem mulheres de servir a Jesus, mulheres que impedem os maridos de servir a Jesus, pais que impedem os filhos de servir a Jesus, filhos que acham que são autoridades e impedem os pais de servir a Jesus. Ai daquele que a igreja desligar na terra. Ai daquela autoridade que a igreja desligar. Ai daquele político que a igreja desligar. Ai daquela nação que a igreja desligar. Há autoridade sobre a igreja. E quem é a igreja? Nós. Eu não. Sozinho não. Jesus não tem como pôr no meio. Eu sou a igreja junto com a irmã, com o irmão, com nós. Então nós temos autoridade. Olha o risco que Tomé correu. E Jesus, para fechar, versículo 26, a última paz seja convosco. Passado 8 dias, no próximo domingo, Tomé foi no culto. Ele apareceu, resolveu aparecer no culto. 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, a segunda aparição de Jesus aos discípulos. Só que agora haviam 11. E Tomé com eles. A igreja foi buscar Tomé. E Tomé com eles, estando as portas cerradas, como da primeira vez, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco.
10 pessoas ali experimentou isso pela segunda vez, terceira, né? Tomé era a primeira vez que eu via. E olha o que Jesus falou de cara. E logo disse, logo e rapidamente, certeiramente, Tomé, põe aqui o dedo e vê. Você não duvidou? Quando os 10 foi contar para você que eu havia aparecido para eles e mostrei para eles as minhas marcas, eles estavam tristes, eu os alegrei, dei autorização, dei autoridade, soprei o Espírito sobre a vida deles, e você disse que não acreditaria? Vem cá. Toca. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Amém? Então essa palavra, irmãos, é para mim e para você. Não sejas incrédulo, mas crente. Nós precisamos estar reunidos como igreja. E olha que Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Tomé não precisou pôr a mão nas feridas de Jesus, porque ele viu o próprio Jesus. E volta naquilo que Jesus ensinou: por acaso tendo um pastor 100 ovelhas, e uma se perder, ele não deixa as 99 e vai atrás de uma? É por isso que Jesus foi atrás de você, meu irmão, porque Ele te ama incondicionalmente, Ele me ama incondicionalmente. Então Ele deixou as 99 e foi atrás de mim e de você, nos deu autoridade para sermos igreja dele, e buscar pessoas que faltam do culto, buscar pessoas que faltam da presença dele, amém? E para fechar agora, de uma vez, Jesus continuou dizendo para Tomé no verso 19, disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Agora essa é para nós, hoje, bem-aventurados que não viram, mas creram, amém? Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. Fique de pé. Aleluias. Olhe para o seu irmão, o mais bonito que você vê. Eu preciso que ninguém fique sozinho aí, tá? A Valéria estava sendo sozinha. Irmã, vem alguém aqui com a irmã aqui. Vem que alguém ficar perto dela, por favor. Lucas, isso aí, ó. A Bíblia acabou de nos ensinar: se tiver 2 ou 3, ali estarei no meio de vós. Amém? Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Vou esperar a irmã beber água, vai ser algo profético. Você vai olhar para ela, essa pessoa mais cheirosa, mais perfumada que está do seu lado, e vai dizer assim: o que segurou Jesus, repita, o que segurou Jesus lá na cruz, não foram os pregos, mas o amor por você. Amém? Para nós encerrar, irmãos, o que segurou Jesus lá naquela cruz não foram os pregos, foi o amor que Ele tem por você. E agora nós somos 2 ou mais, e Jesus está no nosso meio. Portanto, em nome de Jesus. Agora, coloque essa mão sobre o seu irmão carinhosamente e ore por ele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida desse meu irmão. Deus, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Nós acabamos de aprender maravilhosamente que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está, Deus. Obrigado, eu entendo que eu, junto com o meu irmão, sou igreja, então eu tenho autoridade dada pelo Senhor. Então a nossa oração, se nós concordar com ela aqui na terra, o Senhor vai concordar com ela aí nos céus. Então em nome de Jesus eu coloco o meu irmão na sua presença, coloco essa igreja, coloco a primeiro amor na presença do Senhor, Deus. Nos capacite, Deus, nos revista com tua graça, com teu amor, para que possamos ir para o campo, ganhar pessoas, Deus. O teu Espírito já foi derramado sobre nós. Obrigado, Espírito Santo, esteja conosco no dia a dia, nos capacitando, nos dando discernimento, sabedoria para ganhar vidas para o Senhor. Obrigado, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, e saímos deste lugar mais cheios da sua presença. Igreja, vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe. Amém. Encerrando, irmãos, Deus abençoe sua vida, leve essa palavra
Compartilhe ela com mais pessoas. Você tem autoridade. Amém? Não vai andar aí sozinho, não. Amém? Tomé perdeu o culto, não perca o culto. Então vocês sejam uma bênção. Hoje é quinta, então quer dizer, amanhã não temos nada na igreja. Sábado tem o curso, né, o discipulado, as pessoas que vão se batizar às 19h30. Sábado, 19h30, os irmãos vão batizar. Domingo nos reunimos aqui novamente, viu? Domingo nos reunimos aqui para o nosso culto. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.